Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui para conversar com vocês e eu decidi contar-vos uma história. A história de um menino nascido em África, num continente, quer dizer, africano, e que naquela altura que nasceu, quer dizer, era muito hipodesenvolvido. E essa é a história que eu vou tentar contar para vocês. Por quê? Porque, basicamente, o homem é do tamanho do seu sonho. E esse menino tinha um sonho a realizar. Se ele consegue realizar ou não, depende muito dele e do meio ambiente onde ele vive. 3 marcos foram principais na vida desse menino. 1966, 1968 e 1993. E eu vou explicar cada um deles o porquê. Em 1966, nesse que era o Liceu Salazar, naquela altura, simplesmente foi abordado por temas como biologia, como todos nós somos, física, química, matemática, português, latim, já não existe mais, mas naquele tempo existia. E também na mesma altura eu tinha passado por um problema de saúde, que todos nós naquela altura era epidémico, ou endémico naquela altura, que era a paralisia infantil, poliomielite, e tinha sido operado. E em 1966 eu decidi 2 coisas. Uma, que como eu gostava de história e geografia, e isso era algo que para mim era extremamente importante, muito mais do que biologia, muito mais do que matemática, porque a história me acrescentava alguma coisa. Então, além das disciplinas que eu tinha procurado avidamente livros para poder ver o que eu gostava das civilizações antigas, da civilização romana, da civilização grega, de tudo aquilo que era nos dado naquela altura para ver. E mais do que isso, quer dizer, a geografia era importante. Por que a geografia era importante? Porque eu conhecia países diferentes, com culturas diferentes. E naquela altura, se vocês for recordar, 1966, nós, inconcebivelmente naquela altura, nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos nada. Era tudo pesquisado através de livros. E esse era um grande ponto. Então, isso foi muito importante para mim. Esse ponto, juntamente com essa cirurgia que eu sofri, ou fui submetido, melhor dizendo, nessa altura da paralisia infantil, me despertaram 2 coisas. Primeiro, eu quero ser médico. Isso era vocês podem ver que eu tinha nessa altura 11 anos, quer dizer, é difícil as pessoas chegarem a dizer o que querem ser com 11 anos. Mas eu disse, eu quero ser médico. E outra coisa que eu quero fazer é que, basicamente, eu quero viajar pelo mundo. Eu quero conhecer o mundo. E isso, para mim, era muito importante com 11 anos. Pela geografia, sempre foi, para mim, um ponto, eu quero conhecer essa parte do mundo. Mas isso não se consegue sem nenhum trabalho. Isso não se consegue fazer esses projetos, esse sonho tem que ser desenvolvido de uma outra maneira. Ele tem que ser desenvolvido por partes. E a primeira parte que eu tinha que ter era ser médico. Quando, em 1968, eu estava em casa dos meus pais, e nós tínhamos um primo que tinha passado, isso eu vivia em Moçambique naquela altura, eu tinha um primo que era cirurgião cardiovascular e tinha feito no serviço do Groote Schuur Hospital, na cidade do Cabo, junto com o professor Barnard, um fellowship, digamos, ou pelo menos ele tivesse ficado um par do tempo vendo esse cirurgião operar. Christian Barnard, no ano anterior, em 1967, fez o primeiro transplante cardíaco no mundo. Então, nessa altura, ele estava no pico da fama dele, porque tinha sido o primeiro cirurgião cardiovascular a fazer o transplante cardíaco. Meu primo, que era cirurgião cardiovascular em Lisboa, foi lá ficar 6 meses e passou em casa e tivemos um jantar de família. E nessa ocasião, ele descreveu o que era a cirurgia cardíaca e o que era o transplante cardíaco. Essas são imagens do professor Barnard em cera, fazendo a retirada do órgão de uma moça que tinha
acabado de ter um acidente de carro e tinha tido morte encefálica, e basicamente, quer dizer, eles fazendo o transplante. Esse aqui é um museu que existe na cidade do Cabo, dentro do Hospital Grupo Seguro. E naquela noite, para mim, foi essencial, porque eu decidi que, além de querer fazer medicina, eu queria fazer cirurgia cardiovascular. Então, eu tinha 13 anos naquela altura e persegui o meu sonho. E aí começou o sonho todo. Porque o que é que eu queria? Eu queria, basicamente, tentar consertar corações. Vocês não sabem qual é a felicidade de uma pessoa de ter um coração na mão. Poucos de vocês vão ter essa possibilidade, apenas aqueles que tentarem seguir, mas realmente é uma das coisas melhores que tem na vida, pelo menos para mim, poder fazer isso. E para isso, eu tive que ter uma sequência grande, enorme, porque eu entrei em medicina, quer dizer, eu acabei saindo de Portugal e vindo para cá. Então, tudo isso, quer dizer, eu vim para a Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, acabei fazendo a minha residência em Curitiba também, e depois voltei para Londres. Então, durante esse tempo inteiro, quer dizer, eu sempre me dediquei à cirurgia cardíaca, e era aquilo que eu gostava de fazer. E cada vez a paixão foi maior. Mas vejam, todo mundo diz que se você trabalhar em algo que seja prazeroso, que te dê prazer, você nunca mais vai trabalhar. Eu não sei se isso é verdade, mas o que eu sei é que basicamente tem algumas coisas que eu vi. Primeiro, trabalhar em equipe é uma das melhores coisas que tem. Segundo, eu vou contar algumas histórias do que acontece e por que é bom ser cirurgião cardiovascular. Porque, por exemplo, um dos casos que acontece, eu tive um paciente que passou no meu consultório e que disse simplesmente: eu preciso ser operado porque eu tenho essa doença. E eu disse: perfeito, e o senhor precisa ser operado com uma certa urgência. E ele me disse: mas em 30 dias a minha neta casa. E eu que vou levá-la ao altar. Eu disse: promessas eu não posso fazer, mas existem as grandes possibilidades. E não tem nada melhor na vida do que você saber que aquele avô levou a neta para o altar depois de uma cirurgia cardiovascular. Outro exemplo que eu dou para vocês é você ter uma criança com 480 gramas, nascida, um recém-nato, uma doença cardíaca congênita e que precisa ser tratada. Porque você sabe que se não for tratado nos primeiros dias de vida, provavelmente essa criança não consiga chegar à maior idade. Mas mais do que operar, pegar no coração, resolver o problema, é você ver 4, 5 anos depois essa criança vindo com a mãe te agradecer. Isso sim é que é confortável. Não é o trabalho. O trabalho é estressante, o trabalho é duro e você está o tempo inteiro trabalhando para isso. Falaram há pouco do Mrs. Spock. Mrs. Spock acontecia que tinha um tricorder, que era um aparelho que resolvia todos os problemas e que dava o diagnóstico de tudo. Isso é o avanço da medicina. Essa é a grande corrente que nós temos. O que acontece? A inteligência artificial vai nos trazer isso também. Então esse é o futuro. Mas dentro da medicina, uma coisa que eu digo é que, e repito as palavras do professor Adib Jatene, é que a função do médico é curar. Mas quando ele não puder curar, ele pelo menos precisa aliviar. E quando não puder nem curar nem aliviar, precisa sem dúvida confortar o seu paciente. E mais do que isso, apesar da inteligência artificial, o médico precisa ser um especialista em pessoas. E essa é a grande diferença de ser médico hoje em dia. A terceira parte, em 1983, esse homem aqui, ele basicamente é filho de uma família não pobre, mas também não era rica. Eram 11 irmãos e foi o único dos 11 irmãos que conseguiu fazer um curso superior e depois disso fez mestrado e doutorado. Mas foi ele que me ensinou o que é o ensino e foi ele que me ensinou os primeiros passos também. E a partir de 1983 eu entrei dentro dessa grande escola da vida que é o ensino e o ensino superior. E aí eu passei por 4 faculdades de medicina. Eu fui professor na Evangélica, fui professor na União Oeste, sou professor no Centro Universitário FAG e fui professor da Universidade Federal do Paraná. E isso realmente mostrou que houve uma grande diferença. Eu me lembro nos primeiros anos em que eu era professor, que nós tínhamos que ir atrás de livros. Para fazer um trabalho científico, por exemplo, você tinha que correr atrás de livros, não existia mais nada. Hoje nós temos, sem dúvida,
toda a informação do mundo aqui. Isso aqui é um computador. Isso aqui não é um telefone. Como isso aqui não é mais um relógio. Tem mais do que uma função. E nós temos tudo aqui hoje em dia. E nós temos que ver que essas novas gerações diferentes de nós também são diferentes. A geração que eu pertenço, que é a geração Baby Boomer, é muito diferente da geração Z hoje em dia. A geração Z quer resultados imediatos. Nós não conseguimos pensar dessa maneira. Então o que é que acontece? Quer dizer, você tem que ter uma maneira diferente. Charles Darwin dizia que quem sobrevive hoje no mundo não é nem mais forte, nem mais inteligente, mas aquele que se adapta melhor à mudança. Então aquele que tem hábil, que é hábil para fazer qualquer coisa. E ser hábil depende também da idade. Porque o que é que acontece? Todas as idades você tem que ser hábil. E aí você cria habilidades em cima de você para poder fazer essa transformação. E como é que isso acontece em educação? A educação acontece porque você precisa aprender. Todo dia você precisa aprender. Mas existem mudanças no aprendizado que você tem hoje em dia. O que hoje é uma realidade, amanhã pode não ser. Então você precisa desaprender aquilo que você aprendeu anteriormente para voltar a aprender novamente o que é a realidade. E é esse o ensino que nós temos hoje em dia. Nós precisamos fazer essa mudança toda, principalmente para as gerações novas que não nos entendem. Mas existe uma mudança que tem que ser feita para os professores, mas também existe uma mudança que tem que ser feita para os alunos. Então o que é que eu acho? Eu acho que todos nós temos que ser resilientes o suficiente e as pessoas que estão começando precisam acreditar na sua força interior, porque é ela que nos vai levar a algum lugar, é ela que nos vai levar ao sonho que nós tivemos. E mais do que isso, no seu potencial e crer que nós somos capazes de vencer aquilo que nós queremos. E aí eu coloco, quer dizer, todo aquele sonho de criança que eu tinha de viajar pelo mundo, de que eu ainda não o fiz todo, mas eu também não terminei a minha vida. Então ainda tenho algum caminho para percorrer e essas são as partes que eu já conheço. Ainda falta algum pouco, mas ainda tem mais alguns anos. E para isso, para você ter esse equilíbrio na vida, você precisa, pelo menos na parte estudantil, como professor, ter um equilíbrio entre a pesquisa, um equilíbrio com o ensino e com a assistência, que é o dia a dia nosso de tratar de pacientes. Mas mais que isso, nessas atividades profissionais, você precisa também ter solidariedade, saber trabalhar em equipe. É extremamente importante hoje que o médico saiba trabalhar em equipes multidisciplinares, que ele não trabalha mais sozinho. E tudo isso leva tempo. E você tem que quebrar uma série de paradigmas que existem para você conseguir chegar lá. Ter ética, isso eu não preciso nem dizer. Eu acho que é extremamente importante, quer dizer, que todos nós tenhamos ética. E mais do que isso, o trabalho o tempo inteiro. Se nós formos a ver que existem esses 3 pontos, para mim faltava um ponto, que era a parte associativa junto com isso. Essa parte associativa eu consegui realizar ao longo de 18 anos que estou na sociedade, quer dizer, brasileira, de cirurgia cardiovascular, até chegar ao ponto máximo que para mim representou o ápice de uma carreira de associativa, que é a presidência da sociedade. E isso é o reconhecimento dos teus pares que te deixa muito feliz. Mais do que isso, isso é a realização de um sonho de criança que você começa há muitos anos atrás. Mas esses são 4 pilares, e eu acho importante ver isso. São apenas 4 pilares de um banco, digamos. Mas você precisa de um lugar para se sentar. Você precisa de um lugar que caracterize tudo e junte tudo isso. E aí é que eu acho que entra a parte mais importante, que é a família, que une tudo. É aquela que você chega em casa com algum, vezes, extremamente eufórico, porque você teve na tua vida profissional um êxito de um paciente que foi bem, mas é as mesmas pessoas que quando você chega em casa com algum problema ou com alguma frustração, e não são poucas as vezes, te pode suportar o tempo inteiro e te pode ajudar a criar de novo forças para você vir a ser aquele resiliente de anteriormente, em que você volta de um estado para o estado normal novamente. Então eu acho importante isso aqui. Isso é um dos pontos, para mim, primordiais dentro de toda a vida profissional. Você pode ter todos os êxitos que você tiver. Se você não tiver essa condição que suporte todos os outros, provavelmente você não vai ser ninguém na vida. E por último, volta atrás, por favor. Por último, o que eu quero deixar para vocês como mensagem final são palavras de Euríclides de Zerbini. A ligação é muito grande
Ele foi a primeira pessoa que fez um transplante cardíaco na América do Sul. Ele foi a primeira pessoa que fez um transplante cardíaco dentro do Brasil. E ele dizia que nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho. E essa é a mensagem que eu acho mais importante para todos nós, qualquer que seja a idade, que o trabalho pode demorar tempo, como os alicerces de uma obra demoram tempo para se construir uma obra, um prédio grande. Mas sem dúvida que se você tiver o trabalho e continuar trabalhando o tempo inteiro, você vai conseguir. E esse trabalho é que te vai levar àquela primeira fase de que o homem é tão grande como o seu sonho. Muito obrigado.